já conversamos. Na noite de hoje, nós vamos ter o ABAME em debate, que é o nosso tradicional pinga-fogo, e eu quero ver vocês todos pegar fogo mesmo. E os apresentadores, a mesa que vão compor a mesa, que vão ser os debatedores, é o doutor Guilherme Santoro, doutora Nohana Quintanilha, doutora Samanta Oliveira e doutor Fernando Maia. Sejam bem-vindos, que a noite de hoje seja um sucesso. Nossos associados aproveitem para tirar todas as dúvidas e debater todos os temas que sejam de seus interesses. Eu passo a palavra, quem vai começar? Guilherme. Oi, boa noite a todos. Vou mudar aqui o nome, desculpa, acabou entrando como UVA, deve ter sido a última instituição que pude lecionar, mas agradeço muito a oportunidade. Já estou aqui mudando, fazendo rename, mas hoje nós vamos discutir especificamente o seguinte: a incorporação imobiliária é uma matéria bastante interessante, que tem um aspecto e uma importância para a economia e para o mercado imobiliário considerável, e nós tivemos uma MP que mudou alguns aspectos específicos da incorporação imobiliária em dezembro do ano passado, em dezembro de 2021. Essa MP, basicamente, né, ela alterou alguns artigos da lei de incorporação, que é uma lei que já passou por várias alterações e inclusões de diversos artigos, mas, sobretudo, ele veio para passar mais segurança jurídica para a figura do adquirente, maior celeridade para o adquirente e algumas penalidades suplementares para a figura do incorporador. Então, eu vejo que talvez esse ponto seja um ponto bastante significativo aqui para nós discutirmos, tá? Eu gostaria também de agradecer a presença dos outros debatedores, né? Da doutora Nohana Quintanilha, da doutora Samanta Oliveira, do doutor Fernando Maia, e o convite da nossa presidente, a doutora Alessandra Ávila, tá? E então, começamos aqui o nosso debate e colocando à disposição para ajudar em tudo que puder. Bom, como nós vamos começar? Podemos fazer perguntas ou podemos primeiro conversar sobre essas alterações? O que vocês preferirem. Doutor Guilherme, qual é o número da MP? Aqui. 1085. 1085. 1085. Sim, é 1085 de 2021. Eu ouvi dessa questão um grande debate acerca da desburocratização, de que essa MP ela traria essa questão da desburocratização, que a gente já vinha trabalhando tanto na questão ali notarial, registral, e que nós tivemos o advento aí, né, da escritura digital, então dos atos eletrônicos dentro do cartório de notas, né, de registros. E eu acho que esse ponto da desburocratização em si talvez fosse um tema relevante também para discutirmos aqui, né? A visão dos nobres colegas acerca de até que ponto essa desburocratização traz uma segurança jurídica e a partir de qual ponto a gente pode encontrar aí algumas questões preocupantes acerca de fraude, né? Sabemos que a medida provisória, inclusive, buscou trazer essa segurança jurídica também com relação à segurança dos atos eletrônicos, mas eu gostaria mesmo assim, de ressaltar esse ponto, porque eu tenho escutado muitos doutores, né, favoráveis, outros contrários, e até mesmo dentro dos cartórios, existem cartórios que também estão no momento ainda bem reticentes acerca dessa desburocratização e até dessa modernização, né? Então, eu acho que seria um ponto interessante, de repente, para a gente
discutir, né, e ir entrando nos pontos da lei. O que vocês acham, doutor Guilherme, doutora Nohana, doutor Fernando, né, queridos colegas? Sim. Sim, a doutora Samantha, ela tocou num ponto bastante importante, que é a questão da desburocratização. E nós podemos pensar por esse prisma, né, alguns aspectos. Primeiro, que quando nós pensamos em uma nova proposição legislativa, não especificamente significa aumentar o arcabouço estatal com o número de leis pesadas, mas sim pode haver algo que venha a dar celeridade para o processo, que venha a desburocratizar, que venha a dar mais segurança jurídica. Então, lá atrás, nós podemos pensar, por exemplo, em matéria do direito empresarial, que, por exemplo, a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, veio em 2012 nesse sentido, para reduzir essa burocratização. Aí depois, recentemente, nós tivemos a MP da Liberdade Econômica, que trouxe para a sociedade limitada essa perspectiva de você ter mais possibilidades, né? Um sócio, uma pessoa física, ter uma PJ e ter personalidade jurídica. E agora essa MP, ela veio, de fato, como a doutora Samantha falou, para desburocratizar. Agora, um ponto que eu vejo bastante significativo nela eu vejo a questão da segurança jurídica, né? Eu tenho aqui um material que eu separei, que tem todas as alterações, principalmente em relação à incorporação, que eu já passei para os meus alunos da Fundação Getúlio Vargas, semana passada, inclusive, né? Nós tivemos um curso de extensão, que também tivemos alguns alunos, já nossos alunos do MBA, então eu posso passar esses artigos por artigo com vocês. Agora, um ponto principal que eu vi, uma questão que me chamou bastante a atenção, por exemplo, a questão do memorial de incorporação, além da necessidade do memorial de incorporação ser levado a registro, obviamente, né? Agora, o contrato de compra e venda, por força da medida, agora de forma expressa e prevista em leis, por força da medida provisória, o contrato de compra e venda de um financiamento imobiliário, por exemplo, ou de uma escritura pública, ele precisa constar o número de registro do memorial de incorporação no RGI, no Registro Geral de Imóveis Competente. Isso eu vejo como uma questão significativa. Aí vocês podem me perguntar assim, mas, Guilherme, como assim, né? Como que eu vou comprar, adquirir um bem imóvel na planta e não vai ter um memorial de incorporação registrado no Registro Geral de Imóveis? E aí eu posso te dizer que, na prática, no escritório de advocacia, já tive um cliente que comprou um bem imóvel de um valor significativo em Cabo Frio, por exemplo, numa construção de um imóvel caro em Cabo Frio, uma cobertura, e que depois ele era um leigo, ele não era advogado, ele era um engenheiro, e não tinha o registro do memorial de incorporação. E como não era, ele não precisava de um financiamento imobiliário, né? Aquele cartório, muitas vezes, de uma comarca, de um estado menor da federação, ou talvez de uma cidade do interior, né? Aquele ofício de notas, ele não tem aquela precaução de colocar aquelas informações do memorial de incorporação na escritura pública de compra e venda. E aí isso foi um problema, tá? Nós conseguimos reverter essa questão do cliente, ele conseguiu reaver os recursos, mas você tem uma noção, até hoje, isso já tem uns 5 anos, foi em 2016, vai completar 6 anos daqui a pouco, e a edificação não foi concluída. Ou seja, de fato, aquela incorporação, que o memorial de incorporação não tinha sido levado a registro, de fato não foi concretizado. Então, isso é um ponto bastante significativo. Mas vocês podem aqui colocar perguntas e respostas para mim, para a Samantha, para o Fernando, para a Nohana, ou também nós podemos tocar em pontos significativos da legislação com vocês, o que vocês preferirem. Guilherme, eu estou ouvindo, né, você explicar até esse exemplo concreto do escritório. No seu caso, o cliente ele então passou por um distrato com a incorporadora. Sim, então, nós temos a legislação dos distratos, mas nesse caso, como não havia o registro do memorial de incorporação, nós pensamos que talvez haveria necessidade de uma via judicial, mas eu falei para ele, olha, você não tem o registro do memorial de incorporação, então você não tem uma segurança jurídica suplementar.
Então, eu falei, vamos entrar em contato diretamente com a construtora e vamos tentar resolver isso de forma extrajudicial, tá? E nós conseguimos, por forma de extrajudicial, sem precisar levar para o litígio, reaver os valores pagos. Agora, provavelmente, os outros adquirentes, que até hoje não tiveram a conclusão do empreendimento, aí provavelmente o que ocorre, né? Nós temos, existe uma carência para o incorporador, mas depois que há um atraso, principalmente no prazo de 180 dias, né, depois que passam os 180 dias, começa a incorrer numa multa de 1% ao mês pelo atraso, né? Agora, isso é mais provavelmente os outros adquirentes tiveram de entrar e recorrer ao distrato, mas sem a segurança jurídica da formalidade da incorporação, o que é algo extremamente controverso. Como que o judiciário vai enxergar isso dessa forma, né? Eu acho até importante ratificar aqui a alteração que consta aqui na MP, no artigo, na inclusão do 67A, no caso, né? Que aqui no parágrafo 11 ele fala. Parágrafo 13º, perdão. Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas das previstas nessa lei, que aí abre também margem para o consumidor, no caso, né, que é ali a parte menos favorecida, poder também acordar uma posição melhor para ele. Uhum. Sim, sim, sim. Exatamente. Você tem uma alternativa, né, que a própria lei ela já traz, né, e como, por exemplo, ele muda a lei de incorporação no artigo 32, que ele cita o seguinte, por exemplo, e eu vejo que o artigo 32 ele seja o ponto principal, central, né, dessas discussões, que atualmente, pela redação do artigo 32, o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e acessões que correspondem às futuras unidades autônomas após o registro no RGI, né, no Registro Geral de Imóveis Competentes, do memorial de incorporação composto por um rol de documentos. Então, por isso que eu digo, assim, além de uma questão de desburocratizar, eu vejo que é uma questão até de segurança jurídica, né? Por exemplo, o incorporador só poderá alienar se ele tiver um rol de documentos e um memorial de incorporação registrado. É lógico que já existiam, né, legislações suplementares, pensarmos aqui em outras questões, mas eu achei que deu uma segurança maior. Um outro ponto também é que, por exemplo, você tem um rol de documentos, né, que são trazidos, já existiam no artigo 32 da Lei de Incorporação, como, por exemplo, certidões negativas federais, histórico dos títulos de propriedade do imóvel, título de propriedade de terreno. Esses documentos, que até quando nós paramos para pensar, são semelhantes a, se você levar uma escritura pública ao Registro Geral de Imóveis, né, você tem que apresentar uma série de documentos, uma série de certidões, como de impostos federais, de todo modo, negativa de débito com a Previdência Social, por exemplo, e outros documentos que eu vejo como importantes, e a MP ela até trouxe mais alguns documentos. Ela trouxe o instrumento de divisão do terreno em frações ideais que contenham a sua discriminação e a descrição, a caracterização e a destinação das futuras unidades e partes comuns, a minuta de convenção de condomínio, que disciplinará o uso das futuras unidades e partes comuns do conjunto imobiliário. Inclusive, hoje, é considerado pelo incorporador um ato registral único, não só o memorial de incorporação, mas também a convenção inicial de condomínio, tá? Como também ele muda o item 8, né? Que é o atestado de idoneidade financeira, que deve ser fornecido por estabelecimento de crédito que opere há mais de 5 anos. Isso é mais uma questão de segurança, de uma segurança para o adquirente. Eu acho que todas as alterações que eu enxergo, né, eu tenho aqui um material que eu posso até passar para vocês, com as alterações da medida provisória, para mim são todas no sentido
de passar mais segurança para o adquirente. Pelo menos foi essa a visão que eu tive. Inclusive, doutor Guilherme, voltando aqui ao que o senhor falou, em relação ao condomínio, eu achei bem interessante a inclusão da minuta de convenção de condomínio, ou seja, já dá a partida para aquela AGI que se fazia antes, desculpe, depois da incorporação já se fazia para discutir a convenção e às vezes imposta pela própria incorporadora. Agora já vai ser realmente imposta e pelo major adquirente já vai ter noção do que ele está comprando. Isso realmente traz mais uma segurança. E as partes também das frações ideais, aí já sabe quais são as frações ideais, como vai ser disposto no terreno e a destinação das futuras unidades com as partes comuns. Estou falando para a área de condomínio. Muito interessante. Sim. Sim. Eu posso aqui passar para vocês várias mudanças, porque essa MP, nós temos que pensar assim, despolitizar, né? Independente do governo federal, muitas vezes existe uma legislação que ela tem uma urgência, né? Urge uma determinada medida provisória, e essa medida provisória, muitas vezes, ela é motivada pela própria advocacia, entendeu? Então, nós temos que pensar dessa forma, porque, honestamente, é lógico que nós temos que pensar que uma lei complementar ela tem um arcabouço democrático, né, pluralidade muito maior, mas, por exemplo, eu vejo que todos os pontos dessa medida provisória eu não achei nada controverso, né? O registro do memorial de incorporação sujeita às frações de terreno e respectivas ascensões a regime condominial especial. Investe o incorporador e futuros adquirentes na faculdade de sua livre disposição ou oneração, independente da doença dos demais condôminos. Todos eles, eu estou lendo aqui para vocês, o parágrafo 1º que alterou também na lei de incorporação. Todos eles foram uma segurança jurídica maior para o adquirente, né? Até porque, se nós pararmos para pensar, eu imagino assim, né, que ainda nós precisamos de mais segurança, porque aquela pessoa que adquire um imóvel na planta, e, sobretudo, se aquele imóvel não tiver patrimônio de afetação, até hoje no Brasil, eu vejo que há uma insegurança jurídica considerável, principalmente se você comparar com outros ordenamentos jurídicos que sejam semelhantes ao nosso, tá? Então, isso é uma questão, mas nós podemos pensar aqui de diversas formas, tá, pessoal? Eu vejo também como uma questão, tá? Essa MP, ela veio, a segurança jurídica do adquirente, ela é importante para nós reduzirmos o déficit habitacional do país, tá? Eu vejo assim porque, por exemplo, nós somos um país, eu sempre falo isso, comento isso com alguns alunos, com alguns colegas e tal, nós somos um país com 9% da população proprietária de imóveis, tá? Isso é algo, assim, absurdo, desculpa o termo, mas nós temos, o México tem 40 e poucos por cento da população como pessoa física adquirente de imóvel. A Argentina tem 30, 40%. São países emergentes com uma renda semelhante à nossa, entendeu? Isso tem a ver com dois pontos, para mim, que são principais. O primeiro ponto, porque são países com renda semelhante à nossa, não estou comparando com os Estados Unidos. 2 pontos. O primeiro, acesso ao crédito, né, que se nós tivermos aqui um curso de financiamento imobiliário, dá para nós conversarmos sobre o histórico do crédito no Brasil, né, que se nós pararmos para pensar como que era o crédito no Brasil, até os anos 30, o crédito ele era proveniente só de agentes financeiros privados. Depois, em 64, nós tivemos a primeira iniciativa de crédito público, com o SFH do BNH, que também não deu certo por conta do paternalismo jurídico nacional, né, que tínhamos uma dificuldade de retomada do bem imóvel, e aí o agente financeiro não tinha interesse em conceder o crédito. E aí, só depois, no final dos anos 90, você tem o SFI com a lei de alienação fiduciária. Então, para mim, a questão do déficit habitacional que nós devíamos discutir, como somos uma associação de advogados do mercado imobiliário, o déficit habitacional que ocorre por 2 fatores, o financiamento imobiliário e a falta de segurança jurídica, tá? do adquirente, do possuidor de boa-fé, e
que inclusive incorre numa série de determinados fatores que encarecem a operação, né? A escritura pública, o registro, levar registro na RGI, tudo isso são questões que trouxeram segurança jurídica e que aumentam o custo, inclusive, da transação também, se nós pararmos para pensar. Então, são pontos aqui que eu acho importante nós discutirmos. Nós falarmos sobre financiamento imobiliário, inclusive, eu acho que é sempre significativo. Eu passo a palavra aqui, né, a Nohana, inclusive, desculpa, eu acabo falando demais. Nada. Você é o hoje eu falei, o Guilherme, você é o protagonista, nos ajude. É minha primeira experiência aqui no Pinga Fogo, mas eu já vou ser fã de carteirinha aqui desse evento, porque eu sei que tem muito a contribuir para a nossa profissão. Eu, particularmente, atuo muito para a pessoa física, e ali na posição do adquirente, do usuário, né, desses serviços registrais, notariais. Então, eu vejo como muito positiva a medida provisória específica que a gente está falando aqui, que é 1085, que muito recente, que agora é de dezembro, né, de 2021, ainda vai ser muito trabalhada também. E para passar isso para os clientes, isso é positivo para a gente. Os cartórios, em outro ponto, eles estão aí com o cabelo em pé, pelo que eu estou vendo aqui também, de alguns cartórios, porque eles precisam agora se atualizar, assim como a gente precisa se atualizar, ter um pessoal, trabalhar a parte eletrônica, digital deles, para atender também essas alterações eletrônicas, porque além dessas alterações que o Guilherme trouxe, também tem os prazos, novos prazos para eles apresentarem, prenotarem os atos, enfim. Então, os cartórios em si também terão muito trabalho. Mas isso para a gente, né, e aí eu especificamente que trabalho muito para pessoa física, o adquirente, é muito positivo apresentar esse outro lado para eles também, que por vezes reclamam dos valores, dos atos, da demora, enfim. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Esse fim de semana, no meu prédio mesmo, na piscina do meu prédio, eu tenho um amigo que ele é meu vizinho e ele é incorporador. Tá? Ele é empreendedor, constrói edifícios aqui na Barra da Tijuca. Ele, basicamente, estava falando comigo que essa medida provisória, para ele, foi ruim, né? Porque trouxe uma burocratização maior para o lado dele, né? Uma questão jurídica. Aí ele comentou comigo um ponto que eu fui buscar aqui na lei para trazer para vocês. Ele falou do artigo 33. Tá? Eu vou ler para vocês, peço licença para ler para vocês o artigo 33, e aí eu vou falar para vocês qual foi a visão do incorporador, pelo menos dele, que é o Roberto, incorporador, que é o seguinte, né? Com a alteração da medida provisória 1085. Bom, hoje o artigo 33 da Lei de Incorporação, ele trata do seguinte: se após 180 dias da data do registro da incorporação, ela ainda não se houver concretizado por meio da formalização da alienação ou da oneração de alguma unidade futura, da contratação de financiamento para a construção ou do início das obras do empreendimento, o incorporador só poderá negociar unidades depois de averbar a atualização das certidões e de eventuais documentos com prazo de validade vencido, que rege no artigo 32. Pessoal, o que significa isso? Tá? Significa, basicamente, o incorporador, ele pensa num determinado projeto, ele precisa, obviamente, comprar aquele determinado terreno, muitas vezes ele precisa formalizar uma sociedade de propósito específico para subir aquele edifício, né, em conjunto com uma outra sociedade, né, que eles então formalizam uma SPE, e aí vamos supor que em 180 dias ele não consegue alienar nada, ele não consegue vender nenhuma unidade autônoma. De acordo com a nova medida provisória de 2021, de dezembro de 2021, ele vai ser obrigado a renovar as certidões e levar novamente ao RGI. Tá? Então, certidões todas de cunho tributário, certidões todas de questões com a Previdência Social, muito comuns, né, para a Nohana, que trabalha com pessoa física, muito comuns a escritura pública de compra e venda, mais alguns documentos que tenham a ver, basicamente, com o memorial de incorporação. Isso significa uma burocracia a mais,
para o incorporador, tá, pessoal? Ao mesmo tempo que desburocratiza para o adquirente, dá segurança jurídica para o adquirente, é mais uma burocracia para o incorporador, que ele vai precisar gastar mais, né, para renovar todas essas certidões. Aí vocês podem estar aqui se perguntando, mas, ô Guilherme, o incorporador tem dinheiro. Qual o problema? O problema é que o incorporador ele pode ser incorporador de um prédio de 15 pisos, como ele pode ser incorporador de um prédio no Recreio, de 3 pisos. 3, 4 pisos, no Jardim Oceânico, de 3 ou 4 pisos, que muito ali, antigamente, era construção em condomínio e que hoje tem um incorporador, porque o valor para uma construção em condomínio hoje já não é mais cabível. Tá? Então, é um ponto também a se pensar. Eu achei, particularmente, essa MP, vou colocar aqui no chat, ela deu mais direitos ao adquirente, mais segurança ao adquirente, mas eu acho que pesou um pouco para o incorporador. E nós podemos ser advogados na outra ponta também, né? No incorporador. Na realidade, trouxe uma obrigação de semestral, né? Sim, 180 dias. Isso. A cada 6 meses tem que renovar essas certidões, caso... Sim. Ó, outra incumbência atual do incorporador. É o parágrafo 15º do artigo 32, que mudou com a inclusão da medida provisória 1085. Foi o que eu falei para vocês. O registro do memorial de incorporação e a instituição do condomínio agora constitui ato registral único. Então, é mais uma obrigação, sem nenhum condômino, sem nenhum adquirente, obrigatoriamente, para você poder vender unidades, o incorporador já precisa instituir um determinado condomínio com uma convenção de condomínio, entendeu? São várias outras questões que eu vou te falar. Quando você lê a lei de incorporação, com essa nova medida provisória, você pensa assim, eu não quero ser incorporador. Entendeu? Eu falando para vocês um ponto que é muito burocrático. Por esse lado. Estou trocando algumas ideias aqui com vocês. Mas, por exemplo, vamos lá, eu coloquei várias mudanças aqui, basicamente o que tem a ver com a MP. Vamos lá, pensar aqui um outro. Aqui, mudou o artigo 44, perdão, da Lei de Incorporação. Atualmente... Eu ia citar esse porque eu achei interessantíssimo que acrescentou a parte final, e aí é óbvio, né? Mais uma vez traz aí um certo prejuízo ao incorporador mais uma vez, né? E uma segurança jurídica ao adquirente. Mas desculpa até te interromper, doutor Guilherme, mas é porque realmente, assim, quando a gente pensa na figura do incorporador, a gente pensa que é naquele com quem a gente se preocupa justamente para que o negócio aconteça, né? Porque o negócio acontecendo é bom para a região, é um negócio bom para a região, porque tem uma valorização de mercado imobiliário, tem a questão resolve o déficit habitacional, né? Então, até por você ter citado, o doutor ter citado o Recreio, por exemplo, a gente teve ali o aumento, né, de construções ali no Recreio dos Bandeirantes, que aumentou, óbvio, a valorização da região, né? Então, a gente tem uma localização onde muita gente não gostava, porque diz ser longe dos grandes centros, mas funciona hoje como se fosse a ampliação da Barra da Tijuca. Então, teve uma supervalorização do Recreio dos Bandeirantes. Então, isso é ótimo. E aí a gente pensa no incorporador e a gente pensa que é bom essa questão da circulação da moeda, do emprego, né? Eu acho que quando a gente pensa no incorporador também, a gente pensa que é aquele que está gerando o emprego. E aí, quando a gente pensa na cabeça do adquirente também, de certa forma, a gente pensa naquele que, quando vai adquirir esse imóvel na planta, o contrato é tão pesado, sabe? Assim, se ele desistir, é óbvio, né? Essa questão do patrimônio de afetação também fez uma grande diferença, né? E aí até com o advento da lei dos distratos, a gente teve toda uma segurança maior financeira para o incorporador, mas até nisso a gente pensa no adquirente também, de que ele assina geralmente esse contrato sem ler,
sabe? E é óbvio que a gente fala sobre essa educação imobiliária, sobre essa educação jurídica da nossa população de uma maneira geral, de que, ora, ele que tivesse contratado uma assessoria jurídica, né? Porque quando o cliente chega no escritório e fala, olha, eu quero fazer um distrato, mas eu estou vendo quanto eu vou perder, é óbvio, a gente, né, dá vontade de sacudir o cliente lá, por que você não contratou um advogado para prevenir isso, né, para fazer a análise do contrato? Mas fato é que esses contratos são pesados ali para a figura do adquirente em si, trazem essa segurança financeira para o incorporador, mas deixam realmente o adquirente preso a um negócio, muitas vezes, que ele nem quer mais. Mas quando a gente faz a análise, ele vai ter tanto prejuízo se ele abrir mão, que ele decide, por fim, de ficar com o empreendimento, né? E esse artigo 44, que eu vou te voltar a palavra, né? Para o doutor continuar falando, eu achei que traz, apesar de ser pesado para o adquirente, mas traz essa segurança maior, pesado para o incorporador, ele traz essa segurança maior para o adquirente exatamente na questão de que, ora, se ele sofrer algo que, por exemplo, tiver toda a relação com perdas e danos, né? Essa questão da averbação da construção, que se a gente também for analisar os registros imobiliários, né, no país, e é triste, mas quantas vezes imóveis adquiridos na planta não tem ali o registro, né, a verbação da construção na matrícula do imóvel. Esse é um grave problema, muitas vezes até social, né, se a gente analisar para o cunho mais de informação da população, enfim, que eu acredito que esse 44 trouxe uma segurança jurídica maior para o adquirente. E aí eu volto a palavra porque foi só uma consideração aqui que eu achei interessante fazer. Não, nada. Samantha foi cirúrgica nos pontos dela. Eu achei excepcional, assim, né? Nós somos todos aqui debatendo. Acabei começando com a palavra, mas inclusive eu compartilho aqui com vocês totalmente as ideias e as posições. Eu vejo exatamente essa questão de que você precisa pensar pelo lado do empreendedor também, né? A medida provisória, para mim, ela trouxe mais obrigações para a parte supostamente mais forte, né? O artigo, por exemplo, 43, a Samantha comentou bem sobre o ponto do 44. O 43 da Lei de Incorporação, ela também mudou. Atualmente, você aumentou o número de obrigações do incorporador, e o incorporador deve, por exemplo, encaminhar os adquirentes e a comissão de representantes, né, a cada 3 meses, o demonstrativo do estado da obra, a relação dos adquirentes com seus endereços residenciais e eletrônicos, ele vai ter a questão de responder civilmente à execução da incorporação. Nós estávamos falando do 44, né? Estou até pegar aqui para a parte final, o trecho final, quando eu falei com a Samantha, que é o seguinte, né? Hoje, a nova redação do artigo 44 da Lei de Incorporação é a seguinte: após a concessão do habite pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas à matrícula do terreno. Tudo bem. Aí a parte final, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora do cumprimento dessa obrigação. Ou seja, a MP ela foi todo para esse lado. Então, inclusive agora, com essa MP, ela também trouxe a questão do direito de arrependimento do adquirente quando ele adquire um bem imóvel fora da sede da incorporadora, ou seja, no estande de vendas, por exemplo. Então, isso é mais uma questão bastante polêmica, né? Problemática aqui. Mas, pessoal, eu acho que eu estou falando demais. Eu passo a palavra para vocês. Não, tá ótimo. Inclusive, é excelente, justamente, né? Assim, conversando com todos aqui, o doutor Guilherme já deu aula sobre esse tema, então, para a gente é excelente justamente por isso, né? Esse domínio do tema que ele tem, e nós irmos levantando aqui os pontos, né, os questionamentos, as visões. Eu acho que até a doutora Alessandra queria falar alguma coisa, mas não sei. Mas é justamente levantar esses pontos, né, para a gente fazer essa análise, tanto do ponto de vista do incorporador, que é muito importante, quanto também do ponto de vista do adquirente.
toda essa questão, esse ponto também que o doutor Guilherme tocou agora, do direito de arrependimento, é uma questão que eu acredito que ainda vai trazer muita polêmica para a gente mesmo, porque é o direito de desistência que a gente tem nas compras, você faz pela internet, né, por exemplo. Então, você tem aquele direito, quando você não tem o contato ali com o bem. Então, acredito que vai ser um ponto muito polêmico, porque, ora, né, se a gente for colocar, se é pinga-fogo, né, se a gente for colocar fogo aqui na lenha, ora, eu estou desistindo porque eu não comprei no stand, mas eu nunca vi o imóvel, né? Eu nunca estive presencialmente no imóvel. É óbvio que tem um imóvel a ser construído ainda, eu estou comprando na planta. Então, será que caberia a desistência realmente, se eu nunca tive ali, né, o contato? Então, são alguns pontos que a gente levanta, polêmicos, de um direito de desistência, que aí é aquilo, né? Traz uma insegurança econômica realmente para o incorporador, que fez aquela negociação, que tirou aquela unidade de venda, que a gente sabe também que tem isso, né? Ele retira a unidade de venda, e aí, quando essa unidade retorna, depois da desistência, traz para ele ali ele tem que se reformular. Então, por exemplo, no caso dos distratos, né, quando ele traz essa unidade que foi distratada, ou muitas vezes a unidade que foi levada ali a leilão, mesmo durante a planta, enquanto ainda estava em fase de construção, ele traz essa unidade já não tem mais o mesmo valor de mercado que as outras. Então, será que essa, do direito de desistência, ela teria o mesmo valor de mercado do que as outras? Então, são alguns pontos que a gente vai, ao longo do tempo, percebendo como vai acontecendo, mas eu acho até interessante assim a gente já ir levantando e pensando, porque podem ser questões que os nossos clientes, né, incorporadores ou adquirentes, vão levantar ao longo aí dessas demandas que surgirem, né? Ou até de uma análise prévia que a gente faça de um contrato, né, de toda uma documentação. Sim. Não, e um ponto assim que eu achei bastante interessante é que eu fui lecionar essa disciplina de incorporação dentro do curso de Direito e Negócios Imobiliários, que foi um curso a mais para a Fundação Getúlio Vargas, mas que eu leciono normalmente MBA de administração, já tinha lecionado para outras instituições pós em Direito Imobiliário, e quando eu fui dar essa nova disciplina de incorporação, a gente sempre procura, será que teve alguma alteração da última vez para agora? Né? E aí eu vi que tinha essa medida provisória do final do ano que vem. Eu falei, meu Deus, eu tive que alterar todo o material, né, para incluí-la. Nossa, deu um trabalho absurdo, eu sei que virei a madrugada para incluí-la. E aí você tem que ficar especialista na MP de um mês atrás, né? Sim. E aí foi isso, né? Eu dei essa aula para eles, passei até o material, né? Até mostrei para vocês essa questão. E aí, bom, eu achei que essa MP ela mudou vários pontos, e vale a pena para quem puder estudar a 1085 na íntegra, né? Eu tenho aqui todas essas alterações, eu só sei se cumpre, né? Se está uma a uma essa questão, né? Mas, de todo modo, são todas alterações, né? Alterações no sentido de mais obrigações, mais segurança para os adquirentes. Por exemplo, aqui você tem deliberada, que foi incluído pela medida provisória que eu coloquei no material. Deixa eu só pegar o artigo direitinho. 43 mesmo, inciso 7º, parágrafo 1º. Bom, deliberada a destituição, de que tratam os incisos 6 e 7º, né, destituição do incorporador. O incorporador será notificado extrajudicialmente pelo oficial do Registro Geral de Imóveis da circunscrição em que estiver localizado no empreendimento, para que no prazo de 15 dias, contado da data de entrega da notificação na sede do incorporador ou no seu endereço eletrônico, imita a comissão de representantes na posse do empreendimento e lhe entregue documentos correspondentes à incorporação, os comprovantes de quitação das cotas de construção, efetivo pagamento das cotas. Então, isso aqui no caso da destituição ou do incorporador, no caso de patrimônio de afetação, ou da insolvência do incorporador, no caso do patrimônio de afetação.
Então, você vê que isso é um ponto. Porque, por exemplo, o patrimônio de afetação, eu acho que o futuro do patrimônio de afetação, eu até comentei com outro professor, é que ele se torne, em alguma nova medida provisória, uma nova legislação, ele se torne quase que obrigatório, né, o patrimônio de afetação, que hoje ele é opcional ainda, né? Então, por exemplo, a partir do momento que nós tivermos essa obrigatoriedade, nós não vamos ver empreendimentos inteiros ainda parados, né? Sem futuro. Eu falei isso com um advogado, que ele ficou como o representante de um empreendimento na Belardo Bueno que parou aqui na Barra da Tijuca. E ele falou isso. Ele falou, olha, a partir do momento que for obrigatório o patrimônio de afetação, até porque, o que eu falo, né? Com relação ao patrimônio de afetação. Normalmente, quando você está em sala de aula, antes da pandemia, você pega um quadro, né, uma louça, e aí eu coloco sempre assim, vários quadradinhos. Quadrado A, quadrado B, quadrado C, quadrado D, quadrado E. Quando você tem um patrimônio de afetação, vamos supor que você tem um patrimônio de afetação no quadrado A. Significa que ele fica completamente independente dos outros e todas as transações, todas aquelas vendas do A ficam restritas ao A. Então, inclusive o jurídico do A. Então, se você leva uma unidade à execução, o dinheiro daquela unidade, né, depois você tem uma ação de cobrança, uma ação de execução, o dinheiro daquela unidade ela fica na unidade A. Entendeu? Então, o que no Brasil é uma complicação, parece uma besteira falar aqui com vocês, mas o que é mais comum é você pegar o dinheiro do A para mandar para o B, para do B mandar para o C, para o do C mandar para o E, para o D e para o E, e assim para você conseguir terminar uma obra. Porque, por incrível que pareça, ainda existe um amadorismo muito grande, mesmo por parte do incorporador. Né? Então, a gente pensa que é só numa obra, na nossa casa, que o pedreiro, o mestre de obras pode fazer algo assim, mas em grande escala pode acontecer a mesma coisa. E você tem um dano muito grande para a economia. Né? Então, eu vejo que essa questão do patrimônio de afetação ela é muito importante, e quando você tem agora, com essa nova medida provisória, já uma aceleração da questão do patrimônio de afetação, do incorporador tem que dar logo os documentos, o incorporador tem que dar logo o poder à comissão de representantes, tudo que já era previsto em lei, né, do patrimônio de afetação, que é de 2004, né, o patrimônio de afetação, ele veio depois da quebra da Encol, né, e nós falamos de uma legislação de 64, que é a lei de incorporação. Né? Então, basicamente, todos esses pontos eles convergem para um lado, que seria uma maior segurança jurídica. Agora, o problema também, que o maior problema de todos, para mim, é óbvio que na justiça você pode brigar e você pode conseguir, né, algo. Mas, normalmente, há um esvaziamento do patrimônio de uma pessoa jurídica, de uma construtora, né, que basicamente você não consegue concluir aquela obra. Por isso que o patrimônio de afetação ele é tão importante. Então, o que eu digo? Se você tiver uma incorporação com as novas normas da medida provisória do final do ano passado, sem um patrimônio de afetação, eu acho que não, mesmo assim você acaba morrendo no mar. Né? Você nada e acaba morrendo. Porque sem o patrimônio de afetação, não adianta você ganhar e não levar. Né? Desculpa, Daniel, pode falar. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Estou adorando esse bate-papo, essa palestra de vocês, e é impossível a gente ficar calado, né? Mas a gente, na letra fria da medida, a gente acha um exagero. Mas quando a gente olha para trás, na verdade, ela consolidou uma série de experiências ruins, né? O adquirente é sempre o lado mais fraco. Eu lembro que no governo Dilma Temer houve um empobrecimento da classe média e muitos adquirentes se arrependeram de compras, né? E foram devolver os imóveis às incorporadoras e negociar os percentuais. Lembro que, na época, eu dei assistência a algumas pessoas e a gente negociava um percentual. Logo em seguida, esse número de arrependidos cresceu e houve até um termo de ajuste de conduta, entendeu? Um percentual com as construtoras. E o arrependimento cresceu mais ainda e as construtoras não conseguiam nem honrar aquele termo, né?
Então, na verdade, essa medida veio a regulamentar isso também um pouco. Agora, com relação ao prazo, né, que a princípio seria duro, eu vejo justamente na Barra e no Recreio lançamentos que já estão completando 6 meses e não saem do chão, e já tiveram algumas vendas. Então, eu começo a entender por que tem que ser tão duro assim, né? Lá no Recreio mesmo, vamos falar só de Recreio, porque eu já vi que vocês conhecem o Recreio. Eu lembro que teve um empreendimento na rua, se não me engano, Clementina de Jesus. Eles até construíram e o Habite não saiu mais de anos. O edifício agora já tem que ser reformado por fora, porque já houve um desgaste natural do tempo. Então, infelizmente, a gente tem que apertar o incorporador, porque normalmente é a parte mais forte, é a parte que tem mais condições de assistência, de planejamento, entende? E, infelizmente, eu tenho que bater palma para a medida mesmo que proteja mais os adquirentes. A maioria dos incorporadores, quando nos procura uma assessoria jurídica, é mais por uma barbeiragem, por incompetência, entendeu? Mas o adquirente é sempre a parte mais fraca e precisa de uma proteção especial. Tá bom? Sim, muito. Daniel, vocês para debaterem mais. Sim, Daniel. Primeiro, muito obrigado, viu, por essa questão, por essa participação e por esse levantamento prático. E é isso mesmo. Por exemplo, na Abelardo Bueno, eu tinha um colega, na época de faculdade mesmo, que ele começou a advogar no Cushman Wakefield, né, que é um escritório de advocacia americano que tem até sede ali no Murisco, em Botafogo. E eles ficaram responsáveis pelo conselho de representantes da parte do que tinha patrimônio de afetação do empreendimento de sítio lá na Abelardo Bueno, né? E essa era a única parte que tinha o patrimônio de afetação, que ela era completamente independente das outras partes que tiveram uma SPE e não tiveram patrimônio de afetação. E essa parte, apesar de ter o patrimônio de afetação, o incorporador, quando ficou insolvente, assim como as demais partes, porque ali teve um problema de precificação, eles jamais abaixaram o preço, não conseguiram vender as unidades e não conseguiram concluir o empreendimento, basicamente o incorporador, mesmo com patrimônio de afetação, nunca passou a documentação para a comissão de representantes. Tudo foi conquistado na justiça. Então, agora com essa MP, talvez, né, esperamos que, né, as coisas sejam mais céleres nesse ponto, né? Com certeza. A gente teve problemas sérios. Você citou a Incol, nós tivemos a OK também. Inclusive, nós da ABAME fomos convidados a participar de debates na televisão, e essa história já acontece há muitos anos, infelizmente, né? E por isso é que hoje a legislação está cada vez mais dura, na verdade, mais protecionista para o adquirente, né? Sim. Não, e é importante ainda nós pararmos para pensar um ponto. A Lei do Patrimônio de Afetação, de 2004, é óbvio que ela veio depois da Incol, mas a Incol, ela tinha um peso tão significativo na cidade do Rio de Janeiro, que aquela região ali da ABM, que é em frente ao downtown, na Barra da Tijuca, ela foi chamada, muitos livros se chamam de Incollândia, de tantos prédios da Incol. Tem até um livro que se chama Barra, o Presente do Futuro, que é do Carlos Eduardo Nunes Pereira, foi até reitor da Universidade de Estácio de Sá, coordenador da Universidade Veiga de Almeida, que ele fala, né, que aquela edificação, daquela região, uma quantidade enorme, demoraram meses, anos para sair o Habite, né? Então, isso é um ponto. Um outro ponto bastante significativo, pensando na Barra da Tijuca, é o Barra Bale. O Barra Bale, o Habite não saiu do Barra Bale, e disseram na época que era porque não cumpria com todos os requisitos, porque não tinha questão de segurança, a questão de não ter o número de extintores de incêndio, e não saíram todos os alvarás,
né? Mas, na verdade, depois que cumpriram com todos os requisitos, eles ainda não se adequaram, o incorporador ainda não se adequou a uma legislação municipal do projeto Rio Cidade, do final dos anos 90, que obrigava que um determinado terreno com uma unidade, com a quantidade de unidades autônomas, tinha que ter uma destinação social. E não concluíram o colégio público do condomínio, né, na época. E aí, esse foi o último requisito. E aí, um empreendimento que começou a ser construído em 92, 93, saiu a BITS em meados da década de 2000. Então, isso, e ficou desvalorizado. O empreendimento até hoje, tem gente que acha que aquele prédio pode ter algum tipo de problema, porque com tanto tempo de habite, eu não compraria uma unidade lá. Entendeu? Isso é mais um ponto. E ainda tem aquele prédio do Ataíde, que é aquele prédio redondo, inacabado, que foi o primeiro, não tinha nada. Exato. Na Barra, o Ataíde construiu aqueles prédios redondos. Um acabado e outro inacabado, né? Exatamente. E eu acho até que o do lado também não tem habite, porque a maioria dos adquirentes não conseguiu a escritura definitiva, até se consegue, né? Tem uma pessoa que assina por ele, mas é outro escândalo da construção civil também, da Barra. Vários prédios ali da Encol acabaram sendo construídos por associações de moradores, né? Porque a Encol depois quebrou as associações e que terminaram de construir. Agora, eu queria falar assim, um lado meu e de alguns colegas também, o lado corretor, né? Digamos assim, até em relação ao que a doutora Samanta estava falando, de arrependimento, eu acredito que até com essa medida provisória, talvez até estimule as próprias incorporadoras, que não são todas que têm, não são todas, a ter aquele imóvel pronto no stand, para ter exatamente o adquirente ter a noção da dimensão, como é que vai ficar o apartamento, a unidade, né? Normalmente é um apartamento, como é que vai ficar a sala, o quarto, a divisão, etc., a posição dele em relação ao terreno e tudo. Isso é muito importante, até porque hoje você compra uma unidade, você ganha um manual, né? Porque dependendo do material que seja usado, você tem paredes hoje que você não pode nem furar em determinados lugares. E quanto a essa questão para a segurança do próprio adquirente, eu acredito que seja um estímulo até as próprias incorporadoras oferecerem esse serviço a mais, que não são todas, como eu repito, que usam. Em Botafogo, ali próximo ao metrô, teve 2 lançamentos aí, eu particularmente eu conheci ali até uma colega minha, gerente de vendas ali, eu fui conhecer o apartamento ali, é super interessante isso. Muito interessante para dar uma visão melhor ao adquirente do que ele está comprando realmente. E aí já evita aquele, sabe, eu comprei sem ver. Não, viu, de uma certa maneira viu. Isso aí eu acredito que essa medida provisória vai incrementar isso aí, viu? Aí o doutor estaria tocando no ponto de, ele foi lá, ele conseguiu ter a ideia de como era o planejado, né? Muitos empreendimentos têm mesmo, aquela unidade planejada. Isso, a questão do planejado só é que, geralmente, ele tem uma posição, né? Então, às vezes, aí vem isso também. Às vezes você compra do invertido, ou que você quer é de 3 quartos, o planejado era de 4, né? E aí, enfim, tem toda essa questão. Mas aí é isso, é esse ponto que eu toquei. Até que ponto esse direito de arrependimento, né, foi pensado no sentido de será que pela emoção de entrar... Eu não li a fundamentação, não sei se algum doutor aqui leu a fundamentação para o direito de arrependimento, mas seria o quê? Da emoção do adquirente ao entrar ali, ele fica tentado a assinar já o contrato, enfim, né? Mas ele também não teria passado pelo mesmo tipo de situação em uma loja, por exemplo, onde o cheiro lhe atrai, né? Então a gente fala, aí saindo até um pouco do mercado imobiliário, mas entrando em marcas, né? Em patentes, enfim. Quantas lojas não tem ali o cheiro, a marca registrada, atrair, né? Então, eu acredito que esse ponto do direito de arrependimento vai trazer muita polêmica, né? Sim. E aí, enquanto os doutores estavam aqui conversando, eu estava pensando
por um lado também, né? Talvez essa MP venha para impedir um pouco, repelir um pouco também do amadorismo, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas não se aventuram a serem incorporadores, né? Então, é preocupante, porque, por exemplo, eu aqui, que não tenho um grande escritório, né? Geralmente, o incorporador que me procura é aquele incorporador que está começando. E aí é justamente para fazer, geralmente é o que a gente chama de due diligence, né? A análise de viabilidade ali da compra do terreno, e ele só quer isso, ele quer assessoria jurídica para due diligence. Ele quer saber se tem viabilidade, se está em APA, né? Se é área de preservação ambiental ali, se dá para ele construir, enfim. Mas ele pouco se preocupa com uma assessoria jurídica justamente para o quê? Para começar, né? Eu quero saber se eu realmente estou aqui dentro dos requisitos legais, quais as seguranças jurídicas que eu posso ter e quais as que eu também posso proporcionar, né, para aqueles que vão adquirir. Então, acredito também que essa medida provisória venha para solucionar um pouco do problema do amadorismo. Então, assim, olhando por um ponto mais, né, botando fogo na lenha mesmo na questão do incorporador, porque é fato que sabemos, né, empreender no país que temos não é fácil. Então, não é que a gente queira aqui começar a divulgar, né, disseminar a ideia de não, para você empreender, você realmente é difícil mesmo e a gente vai começar a burocratizar. Até mesmo porque não foi a intenção da medida provisória. A intenção da medida provisória foi desburocratizar. Mas eu acredito que também a ideia do desburocratizar seja também impedir que tantas demandas sejam judicializadas, né? Então, é trazer aqui a segurança maior, tanto para o incorporador, né, quanto mais ainda para o adquirente, nesse ponto, no sentido de evitar que sejam levados ao judiciário questões que poderiam ser resolvidas no contrato, poderiam estar ali já cercadas no contrato. Então, aí eu volto, né, para aquele artigo que a gente estava comentando, o 44, que já prevê a questão das perdas e danos. Então, porque muitas vezes eu vejo que no judiciário se jogam questões e aí é isso, a medida provisória foi pensada nessas questões que de anos vemos no judiciário, né, no sentido de que tantas demandas são levadas para o judiciário porque a lei era falha em alguns pontos, que a gente percebeu que, na prática, né, a gente podia, não, olha, está falha nisso, está falha naquilo, o incorporador precisa estar alinhado em alguns pontos. Então, eu acredito que, por mais que tenha apertado mais o incorporador, de certo modo, também evita tanto o processo ser levado para o judiciário, Exato. E evita também o amadorismo, muitas vezes. Então, eu acredito também que o incorporador, ao analisar, né, os requisitos, pense justamente em como evitar problemas maiores, né, no futuro, enfim. Eu estava verificando também aqui, por exemplo, no artigo 50 dessa medida que está modificando o artigo 50, se isso já estivesse em vigor, talvez aquele edifício Palace não tivesse caído, né? Ai, gente, não fala, que eu moro do lado, né? Cada vez que fala que o Palace caiu, o meu prédio é do lado. Mas sério, verdade. Pense bem, se tivesse uma comissão de representantes dos adquirentes, etc., acompanhando aquela obra, talvez, não sei se é verdade ou não sei se usariam areia de praia para fazer liga com concreto, que não faz liga com cimento, que não faz. E aí evitaria, né, quem sabe, né? Que aí já é uma fiscalização. A medida provisória é boa, para o adquirente, pelo menos. E evita exatamente o amadorismo do incorporador. Ou seja, puxa a orelha do incorporador e está ali a fiscalização em cima. Isso é muito bom, fiscalização é muito bom. Mas, Fernando, só um ponto que você tinha falado com relação ao estande de vendas, né? Nós iríamos muito pela teoria da garantia jurídica judiciária. O que isso não tem muita força hoje no nosso ordenamento jurídico, que seria basicamente a mesma coisa, a precaução, garantia e precaução jurídica e judiciária, que eu diria o seguinte, por exemplo, quando nós falamos de compliance jurídico, né? Bom, uma empresa no Brasil
que tenha um sistema rígido de compliance, vamos dizer assim. Essa empresa ela tem normas, regimentos internos rígidos, com sanções administrativas, para coibir o compliance por parte dos seus colaboradores. Isso significa que, se tiver um colaborador que pratique um determinado ato ilícito, e envolva dinheiro público, corrupção, peculato, ou mesmo envolva um agente parceiro, um agente financeiro, etc. Se for levado a juízo, o judiciário no Brasil ele vai atenuar para o lado da empresa porque essa empresa tem um plano de compliance? Isso eu levei para o lado do direito empresarial para nós pensarmos um pouco sobre isso. No Brasil, o fato de você ter uma determinada precaução não existe na jurisprudência de forma taxativa, pacífica, nós podemos dizer assim, um atenuante por parte da precaução que aquele agente utilizou para tentar coibir um determinado tipo de ato. Então, eu vejo que se a pessoa ela compra um bem imóvel, mesmo que ela veja aquele bem imóvel na planta, ou ela veja um decorado, e depois ela desista daquele bem imóvel, o fato de ter o decorado, eu acho que dificilmente vai ser levado em consideração pelo judiciário. É óbvio que depende de juiz para juiz. O que eu acho que é considerável é o seguinte: o direito de arrependimento é o seguinte, até a Samantha tocou nesse ponto, é que se a pessoa ela comprar aquele bem imóvel, por exemplo, num estande de venda, fora da sede da incorporadora, ela teria necessariamente 7 dias de arrependimento para conseguir reverter o negócio, não realizar, não efetivar o negócio, teria direito à integralidade da devolução do pagamento. Aí é um questionamento considerável, né, que é trazido. Como que acontece isso na prática? Será que essa incorporadora vai amigavelmente entregar, devolver, realizar essa devolução de pagamentos? Porque, por exemplo, eu tive um caso de um casal que comprou um imóvel na Lúcio Costa, né, e desistiu do negócio. E aquela construtora, aquele processo de início de pagamento, não, de fato, ali não era a sede da incorporadora. Agora, por exemplo, quando você tem o sistema do SFI, a construtora ela pode iniciar o pagamento e ela pode ser, em parceria com um banco privado ou público, a iniciadora, né, que esse é o termo que utilizam, a iniciadora daquele processo de pagamento. Que é um outro questionamento a se levar, né? Porque hoje permite-se que você tenha um financiamento imobiliário com parceria com banco público ou privado, com diversas instituições, diversas empresas. Então, isso é um problema. Amigavelmente, nós conseguimos resolver, tá? Mas se não tivéssemos conseguido resolver, se tivéssemos levado a litígio, qual que seria a decisão em litígio? Veja bem, eu não sou contra o arrependimento, muito pelo contrário. O que talvez eu tenha me expressado mal é no seguinte sentido. Existe um jargão, né, entre corretores, etc., que a gente, quando vende um imóvel, você vende um sonho, não vende as paredes, porque nem são construídas ainda. Então, a pessoa compra o que está imaginando. O que eu quis dizer é que talvez essa MP leve as incorporadoras a apresentarem o mais fielmente possível como vão ser aquelas unidades. Não é que não possa haver o arrependimento depois, seria exatamente para, cumprindo todas essas etapas que estão sendo colocadas aqui, cada vez mais rígidas, apresentar o mais próximo possível da realidade. Foi isso. Eu queria deixar bem claro. Não, claro. E o que a Samantha comentou é muito verdade aqui, né? A maioria dos advogados, eles não trabalham em grandes escritórios, e a Samantha é uma empreendedora, ela tem um escritório dela por conta própria. A due diligence que ela vai realizar é uma due diligence totalmente diferente de, por exemplo, você está ali num grande escritório, no Machado Meyer, uma coisa, e você está comprando, uma construtora está comprando a massa falida da outra, aí você vai analisar a questão da documentação da propriedade, você vai fazer uma due diligence imobiliária, uma due diligence trabalhista, uma due diligence tributária. No caso dela, o calo aperta muito mais, porque o incorporador muitas vezes não sabe se ele tem condições de ser incorporador. Talvez seja necessário você ter um estudo de viabilidade econômica e jurídica.
né? Agora, o certo é esse, estudo de viabilidade econômica, exatamente isso. Sim. Será a viabilidade do plano de negócios, né? E os custos tributários, trabalhistas, regulamentares, né? Vamos dizer assim, que a regulamentação fundiária é o pior problema. Né? Gente, como é difícil a alteração da edificação no Brasil é um papel muito difícil. Né? Você conseguir autorização para construir é outro problema. Né? Eu nunca compraria imóvel na planta, só para começar, entendeu? Mesmo com patrimônio de afetação, mesmo com uma empresa idônea, no Brasil é muito difícil. É um risco. Toda garantia ainda é um risco, verdade. Gente, só para ratificar aqui, a doutora Alessandra incluiu aqui no nosso chat o link para a medida provisória que nós estamos tratando aqui, tá? Eu vou até copiar aqui novamente. E o doutor Emílio, ele fez uma pergunta, quer fazer uma pergunta, na verdade, sobre condomínio. Vou passar a palavra para ele. Boa noite a todos. Excelente a palestra sobre a incorporação. Mas eu pedi a licença para fazer uma pergunta sobre condomínio, uma vez que se trata de pinga-fogo. Um cliente me procurou, ele é um dos conselheiros do condomínio, esse condomínio é formado, tem o síndico, o subsíndico, 3 conselheiros, suplentes e tal. Ele é um dos conselheiros, os outros 2 praticamente o ignoram, inclusive o síndico. O síndico não passa para ele as pastas de balancete, são tomadas várias decisões com os outros 2 conselheiros, inclusive saques na poupança de valores elevados e tal, e obras que já foram, inclusive, aprovadas em assembleia, regularmente aprovadas, mas os saques dependem dos conselheiros. Minha pergunta é, esse conselheiro sendo alijado, digamos assim, qual a medida que ele poderia tomar civil e criminalmente contra o síndico? Gostaria que vocês pudessem me ajudar nesse sentido, ok? Doutor Emílio, peço licença para falar. Doutor Emílio, ele deve fazer parte de um conselho fiscal. Sim. O conselho fiscal, por excelência, fiscaliza. O conselho fiscal, ele digamos assim, ele não é para tomar decisões. O que acontece é que o síndico, amparado pelo conselho, que o Código Civil não previu um conselho consultivo. A lei anterior, de 64, não só previa, como obrigava a ter um conselho consultivo, mas não falava do conselho fiscal. Então, muitas vezes, o conselho fiscal faz o papel de consultivo. É um pouco complicado. E, dependendo do porte do condomínio, seria interessante ter os 2. Nada impede. Mas alguns síndicos se sentem bem, como é meu caso, sou síndico, eu me sinto bem e se sinto participativo. Eu peço conselho ao meu conselho fiscal, que também funciona como conselho consultivo. Mas não é papel do Conselho Fiscal. Pode olhar no Código Civil, poderá ter um conselho, assim, que vai fiscalizar as contas. É somente essa a atribuição que foi determinada no Código Civil. A fiscalização das contas do síndico e do condomínio, claro. Então, na verdade, eu não vislumbro assim, uma atitude que ele possa tomar em relação ao síndico. Mas minha pergunta é a seguinte, o síndico não passa para esse conselheiro as pastas de balancete? Sim, aí tem que ver. Ele tem que ver. Apesar de ser cobrado, ser solicitado e tal, ele vem sempre com evasivas há vários meses e não passa para esse conselheiro as pastas de balancete. Então, acho isso uma irregularidade. Porque ele não faz uma notificação para esse síndico. E o síndico tem que responder para ele o porquê dele não estar passando as pastas. Deve ter algum motivo. Tá. Se ele continuar mesmo assim, após uma notificação extrajudicial, continuar, qual a medida que seria? Ele poderia imputar alguma responsabilidade civil ou criminal contra esse síndico? Sinceramente, se eu fosse esse conselheiro, sinceramente, eu pedia renúncia.
para não participar disso, claro, para não participar dessa administração. E ele, como condômino, sim, ele pode depois questionar o síndico, o que seja, mas, sinceramente, eu peço até ajuda aos colegas que, se puderem me ajudar aí, mas eu não vislumbro assim. No caso, é porque, só para eu pegar desde o início, porque eu estava compartilhando aqui o nosso grande evento nos stories. Então, só para eu poder entender, o síndico não apresentou ali o seu trabalho, as contas, foi isso? Está deixando de passar alguma informação? O síndico não está apresentando as pastas de balancetes mensais, apesar de ter sido solicitado várias vezes por esse conselheiro. Cabe uma ação de prestação de contas. Aí poderia ingressar, notifica, né? O ideal seria notificá-lo extrajudicialmente primeiro. Como ele é condômino, ele pode, na verdade, notificar o condomínio na pessoa do síndico e também incluir ali, né? Segundo a minha visão, assim, incluir ali os representantes também, que tem relação com o tipo de prestação de contas que ele está pedindo, tá? E aí, se ainda assim estiver oposição, caberia aí, ao meu ver, é óbvio, tem que analisar qual é o caso especificamente, né? Mas fato é que, pela regra, independente do caso concreto específico, o síndico, ele tem o dever de prestar contas, tá? Tem que estar tudo claro, transparente. Então, dependendo do caso concreto, seria cabível aí uma ação de prestação de contas. E aí, a punição seria até a destituição do síndico. Mas nesse caso... Eu acredito que ele possa, claro, que ele pode entrar com ação de prestação de contas, mas não por ele ser conselheiro, e sim por ele ser condômino. Isso. Porque, na realidade, ele pode até não ser condômino e ser conselheiro. Uhum. Não é essa obrigatoriedade. O Código Civil fala em poderá haver, poderá, nem é obrigatório, não, o Conselho Fiscal. Poderá haver no condomínio um Conselho Fiscal composto de 3 membros. Então, pode ser um locatário, pode ser até um Conselho Fiscal profissional, chamado externo, profissional, como existem empresas que fazem isso, como se fosse uma auditoria. Agora, como condômino, sim, aí ele pode entrar com uma ação de prestação de contas como qualquer outro condômino, mas não na essência da função não faz parte dessa função dele. A função dele é o que está no finalzinho, assim, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Uhum. É por isso que eu estou falando, a função do conselheiro, nesse caso, o Código Civil se perdeu muito nesse caso aí. O doutor Emílio está como conselheiro. Não amarrou nada nesse ponto. Então, mas, Fernando, desculpa aqui. Eu acho que, como cabe a ele dar parecer sobre as contas do síndico, não é a letra da lei? Sim, se o síndico não exato. presta contas, ele não cumpre a função dele de dar um parecer sobre as contas do síndico. Sim, exato. Então, por isso que eu estou falando. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Então, eu acho que se ele, na condição de conselheiro, em que a função dele de conselheiro é dar parecer na prestação de contas do síndico, e uma vez o síndico não prestando contas, ele não consegue dar esse parecer, ou seja, ele não consegue exercer a função dele, eu acho que ele está investido, sim, da legitimidade de entrar com uma ação de prestação de contas. Como agora, condômino. de fato... Como condômino. Como condômino. Não, porque quando ele passou a ser conselheiro, ele assumiu o cargo, a função de conselheiro de que forma? Ele não teve um ato que o investiu dessa função? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo da forma seguinte, ao contrário. Ele está imbuído do poder de fiscalizar o síndico, mas não há não há o poder para ele, como conselheiro, de entrar com essa ação. Essa ação seria por ocasião do condômino, como condômino, ou então orientando uma assembleia para que se entre com ação contra o síndico. Mas se ele se omitisse,
ele não poderia também ser punido, de certa forma? Claro que pode Por ser. isso que eu falei com o doutor Emílio, eu sairia, eu pediria a renúncia. Então, mas pedir a renúncia também e se omitir diante da É uma situação omissão. é uma omissão. Eu veria, se eu fosse contratada pelo condômino, eu incluiria todo mundo do conselho no polo, inclusive. Estou falando, desculpa, eu estou falando assim, uma coisa pessoal. Eu pediria a renúncia e, como condômino, tomaria minhas providências. Eu não continuaria nessa administração. Vou participar disso porque... É porque, nós vamos lá, eu já tive um caso Sim. de um grupo de integrantes do Conselho Fiscal que me contratou para uma assessoria, justamente porque o síndico não estava prestando contas do condomínio. Por isso que eu até perguntei se o caso era prestação de contas de alguma coisa. E, na época, é óbvio, né, que a assessoria da gente foi no sentido de como eles poderiam proceder ali com a notificação extrajudicial e com a informação desse fato em assembleia, inclusive. Agora, em momento nenhum, nós os orientamos a se omitir ou... Não, então vocês saem daí, porque no nosso parecer, a questão deles simplesmente renunciarem não fazia parte da nossa orientação, justamente porque eles poderiam ser pegos numa omissão. Tinha um motim, sabe, dos condôminos, estou trazendo caso concreto, tinha um motim dos condôminos, eles iam ser pegos, é fato que o síndico ali estava violando, o síndico provavelmente estava botando a mão no dinheiro do condomínio, tá? Então, só para ser mais clara. Então, os membros ali, os integrantes do Conselho Fiscal, eles poderiam ser pegos como se estivessem contribuindo, colaborando, participando daquilo, sabe? Então, assim, eu estou trazendo um caso concreto muito específico. Sim, então, aí que tá. O caso é pontual. É o que eu estava falando, o doutor Emílio colocou o seguinte, é um dos conselheiros apenas, os outros dois não, eles não participam disso, eles participam junto com o síndico, e o síndico dá as pastas para ele. Por isso que eu estou falando, nesse caso ele está sozinho. Eu estou falando em termos políticos, o condomínio tem muita política dentro. Sinceramente, eu renunciaria, porque eu estou em minoria. Não são os três conselheiros que estão entrando contra o síndico. Eu renunciaria como condomínio, tomaria minhas providências, e sim, aí sim. Eu entendo sua posição, e é uma questão de entendimento e posição. Mas eu continuo com o meu posicionamento, que seria o seguinte: se ele está ali para cumprir um mandato, né? Ele faz parte de um mandato do síndico, porque ele formou uma chapa de conselheiro do síndico. Nem sempre. Mas na maioria das vezes. Qual é o seu caso concreto, Emílio? Né? Enfim, então, o que ocorre? Ele ali, mesmo que ele renuncie, ele vai renunciar até um determinado período, porque teve uma parte do período que ele permaneceu como conselheiro. Vai ser do fato gerador, que a gente fala em tributário, né? Mas do fato gerador da renúncia. Sim, mas ele não colocou a assinatura dele ali na pasta. A assinatura dele não consta na pasta. Ele está se eximindo dessa responsabilidade. Porque a pasta não chegou para ele. A pasta não chegou para ele. Por isso que eu estou falando, eu renunciaria, porque eu estou vulnerável nessa situação. Outra coisa, quanto em relação à questão de mandato, dependendo do condomínio, dependendo da convenção, existem condomínios, por exemplo, que os mandatos são alternados, digamos assim. Um ano você elege conselho, outro ano você elege síndico. Esses dois têm validade de 2 anos, para exatamente não haver um conluio, digamos assim. É muito pontual, é muito casual. Nesse caso que o doutor Emílio colocou, pessoal. Eu sairia. Eu não. Eu notificaria, até para marcar, se eu marco a notificação extrajudicial via cartorária, ela dá publicidade ao ato e ela marca o ato de que ele não tomou conhecimento das contas. Sim, exatamente, eu falei com ele, poderia notificar. Dependendo da explicação que o síndico desse a ele renunciaria ou não. É isso que eu estou falando. Eu falei, a primeira coisa que eu falei para o doutor Emílio, por que ele não notifica o síndico? Para saber qual é a posição do síndico.
e uma posição pública. Aí tem que responder essa notificação com uma contranotificação, o que seja. Agora, se ele permanecer omisso, eu, sinceramente, olha, já notifiquei e não vou participar mais disso. Entendeu? Seria isso, minha posição. Aí eu não participo mais disso, notifiquei. Não tive uma contranotificação, não tive uma explicação plausível, ou me desculpe, foi sem querer, não é isso, né? Claro. Pelo jeito, deve ser alguma coisa que estão colocando ele para escanteio, é melhor ele sair. Porque ele está vulnerável. Notificando. Essa pessoa que faz parte desse conselho está vulnerável. O síndico e o conselho, 2 membros do conselho, do que eu estou falando, em condomínio, tem muita política. Lembrem do doutor Silvio Capanema. Lembrem do condomínio. Lembrem do condomínio. Como dizia o doutor Silvio Capanema, o coisa ruim ele faz presente, ele incorpora. Isso. Com 15 minutos de assembleia, o doutor Silvio já falou assim, aquele ali, ó. Aquele ali, o próprio. Exatamente. Condomínio eu esqueci o nome agora em latim, mas é a mãe dos conflitos. Não sei o quê. Eu esqueci agora o termo latino, mas é fantástico. Fantástico, exatamente isso, a mãe dos conflitos. E aí, doutor Emílio? Você pode imaginar, ainda pode acontecer mais ainda, além da sua imaginação. E aí, doutor Emílio, pingou fogo o senhor, hein? Eu falei com o cliente para que ele fizesse uma notificação extrajudicial, comunicando o fato de não estar recebendo as pastas, né? E que não poderia assumir nenhuma responsabilidade, uma vez que vai ter uma reunião agora, uma assembleia. Entendeu? Eu não vi uma outra solução assim, meio complicado. Eu nunca vi o síndico deixar de dar pastas de balancete aos conselheiros, né? É uma coisa normal, sempre os conselheiros examinam, se tem alguma dúvida, pergunta e tal, mas nunca vi um síndico deixar de entregar uma pasta de balancete. Isso, para mim, é um caso assim inédito. Não sei se há algum outro motivo e tal, mas eu acho que o síndico aí está agindo de boa fé. Porque é apurado. Entendeu? Muito obrigado. Doutor Emílio, aquele velho ditado, quem não deve não teme. E quando o senhor notifica, o senhor deixa o síndico, o senhor constitui o síndico e mora. Aí ele tem que se explicar. Se ele se omitir. Foi o que eu falei com o cliente, né? Fazer essa notificação. Na meu ver, foi a decisão acertada. Para tirar o dele da responsabilidade direta dele como conselheiro. Entendeu? É por aí. O bom é que, olha só, gente, eu gostei desse negócio, hein? Minha primeira reunião hoje. O bom é que a gente pinga fogo, no fim das contas, consegue ficar. Adorei. Eu falei que aqui pinga fogo. Até que foi um pouquinho. E chegamos todos a um denominador comum. E essa é a beleza do pinga-fogo da ABAME. Porque a gente chega a um debate e a gente debate bem, e cada um põe uma opinião e todos chegamos a uma mesma conclusão de uma notificação extrajudicial expondo o caso, que foi o que o doutor Emílio fez. Então, e atingimos o objetivo de concordar com o nosso doutor Emílio, que eu não sei se vocês sabem, é o nosso tesoureiro, que já faz parte dos bens patrimoniais da ABAME. Eu não sei o que ele faz na tesouraria, que entra gestão e sai gestão, ele continua tesoureiro. ABAME usa o capil, Emílio. ABAME usa o capil, Emílio. Troquei de carro 2 vezes. Tá? Aprendemos muito. E só corrobora a lealdade e a integridade do nosso grande amigo, doutor Emílio, né? Parabéns. Muito obrigado. Grande mestre. Então, mas algum associado tem perguntas a fazer? Essa banca maravilhosa, foi um debate lindo sobre a medida provisória. Fiquei aqui babando por vocês, muito feliz com o desenvolvimento que vocês tiveram sobre o tema. A casa está cheia e eu fico mais feliz ainda quando eu vejo a casa cheia. Presidente. Alguém tem mais alguma?
colocação a fazer. Eu gostaria só de tocar no último ponto de alteração da medida provisória. É só uma questão, assim, até para nós refletirmos, tá? No artigo 43, né, que é da Lei de Incorporação, que ficou alterado o parágrafo 5º, basicamente, olha a alteração. De acordo, né, foi incluído pela medida provisória, melhor dizendo, que fica autorizada a comissão de representantes a promover a venda das unidades, esperado o prazo de notificação a que se refere. Então, no caso de você ter o patrimônio de afetação, ter a insolvência do incorporador, e aí, então, a medida provisória ela passa o poder à comissão para, de pronto, a partir da insolvência e do despacho dos documentos, ficar autorizada a promoção da venda. E, no segundo momento, o artigo 50, né, que também foi uma redação dada pela medida provisória, que é a seguinte: será designada no contrato de construção ou eleita em Assembleia Geral a ser realizada por iniciativa do incorporador no prazo de até 6 meses, contado da data do registro do memorial de incorporação, uma comissão de representantes composta por no mínimo 3 membros. Ou seja, independente do patrimônio de afetação, o que sempre ocorria de você ter uma comissão de representantes, agora foi dada uma legislação especificamente, mesmo que não tenha ocorrido nenhum problema, de já ser configurada essa comissão de representantes, o que é importante, porque ocorrendo a insolvência lá na frente, você já tem uma comissão que vai tomar conta, que vai correr atrás, né, pelo menos da primeira assembleia de adquirentes, né, para assim tocar o empreendimento. E, gente, eu queria tocar nesse ponto, eu queria tocar por 2 lados com vocês, debater isso com vocês, porque, por um lado, o Brasil, o nosso ordenamento jurídico, é aquele ordenamento de que as coisas óbvias precisam estar na lei, né, e estando na lei, muitas vezes não são cumpridas. Não são cumpridas só por estarem na lei. Né? Então, será que, de fato, uma reflexão, será que, de fato, essa medida provisória, trazendo o que já ocorria na prática, que é a promoção da venda pela comissão de representantes, e a instituição dessa comissão de representantes, antes de todos os problemas, de fato vai resolver o problema? Vai resolver porque pode não ocorrer em litígio? Né? Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, se nós pararmos para pensar, foi assim que aconteceu com a massa falida da Encol. Né? Você vê, a Carvalho Rocha, que mesmo pegou lá no Rio 2 vários prédios da Encol e deu andamento àqueles prédios, e basicamente foi uma força conjunta, né, do novo incorporador com a comissão de representantes, numa época que não havia sequer patrimônio de afetação. Então, queria trocar um ponto com vocês. Vocês acham? O que vocês acham? Você acha que sobre a efetividade dessa medida provisória? O que vocês pensam sobre isso? Sei. Fernando, Samantha, algum? Não, eu já até me posicionei sobre esse artigo 50. Uhum. Sim. Essa questão da efetividade é aquilo mesmo que você está falando, né? A gente também já tinha comentado um pouco. Na verdade, regulamenta aqui o que, na prática, já vinha funcionando e ajusta os pontos para quem não fazia desse jeito. Eu acho que, em resumo, é isso. É isso. Porque, na verdade, quem já estava fazendo desse jeito estava funcionando e existiam aqueles que, por não ter uma regulamentação, não agiam desse jeito e acabavam, de certa forma, lesando, né? Enfim, é a questão do descontrole, e aí eu volto, né, naquele pensamento. Ou por amadorismo, ou por questão de má fé mesmo, né? Mas fato é que agora, regulamentado, a gente realmente verifica uma maior segurança jurídica, e eu volto também naquele outro ponto de evita que seja levado para o judiciário, sejam levadas, né, para o judiciário, questões que não estavam resolvidas na letra da lei, acredito assim.
Isso. É ótimo, ótimo. Sim. Mas a regulamentação veio para pacificar essas questões, né? Que talvez existiam lacunas de discussão que eram feitas na prática, enfim, como você falou. Mas o fato que o Guilherme falou de que, por estar na lei, e tem lá questões que a letra da lei não é cumprida, e muitas das vezes entra num ponto que eu ia destacar, mas eu não quis lá no início interromper o raciocínio jurídico de vocês, que foram alguns destaques que a Samantha deu, que interessam aos advogados que estão aqui, que é o seguinte: se a lei regulamenta e se os cartórios e a prática do mercado não trabalha da forma que está na lei, aí vem a função de quem? Dos advogados. E aí que entram os advogados. Aí que abre mercado para os advogados. Então, o Guilherme falou, vocês podem estar ouvindo esse debate e pensar que nós estamos defendendo uma medida provisória só pelo lado da incorporadora, que ela veio para somar para a incorporadora. Mas não, tem vários fatores, ele destacou no decorrer do debate, os fatores que beneficiaram aos adquirentes também, não é mesmo? Então, cabe ao advogado verificar esse nicho de mercado que está se abrindo com essa medida provisória de consultoria jurídica, tanto para o adquirente quanto para a incorporadora, para quem advoga para a incorporadora. Porque o que eu estava observando aqui, que inclusive tem determinações de prazos que antes não tinham, os cartórios têm 4 horas para dar respostas de certidões que agilizam todo um processo de uma compra e venda de um imóvel de incorporadora, a legalização dos condomínios, enfim. Então, são vários fatores aqui super interessantes que abrem nicho de mercado para os advogados, né? Dentro desse mercado. E que o Guilherme, Nohana, Samantha e Fernando Maia, eu acho que esse tema foi interessante até para a BAME, para trazer esse debate, porque o mercado de incorporação, hoje, a maioria dos nossos... como está a economia hoje, né, as pessoas buscam comprar um imóvel na planta porque eles têm uma facilidade maior de pagamento, um financiamento, enfim, uma amortização. Exatamente, tem uma acessibilidade maior. Então, com isso, aumenta o número de pessoas que se interessam por esse mercado como adquirentes também, não só no caso da incorporadora. E para isso, o advogado tem que estar atento para essas mudanças do mercado. E nessa medida provisória, que vocês focaram muito a questão das incorporadoras, mas eu verifiquei aqui que tem várias questões aqui que são favoráveis a toda a relação de compra e venda, os registros, por exemplo, promessa de compra e venda, tem reratificação. Às vezes você tem lá um registro que eles exigiam a reratificação, ela vai ser suprimida agora com o sistema eletrônico. Então, tem vários itens aqui que eu acho que são interessantes para outros segmentos que não sejam exclusivamente da incorporação. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Porque a gente já está avançando do nosso horário, e é bom quando o debate é bom. Posso? Pode falar. Tá bom, eu vou até aproveitar e me despedir também. Eu queria agradecer muito ao nível, né, desse pinga-fogo. Eu vou agradecer primeiramente a BAME, vou fazer na figura da nossa simpática e linda presidente, né? Sempre sorridente. E eu fiquei assim, de verdade, fiquei emocionado por poder participar com um pessoal assim, tão jovem e tão dedicado e tão, sabe,
nível excelente, assim. Eu gostei muito, doutor Guilherme, doutora Samanta, doutora Nohana, estão de parabéns mesmo. Falo como não como um velho abamiano, mas como um abamiano velho, né? Que eu não Você é tenho tanto jovem, mas Fernando. gostei de ver, assim, muito legal. E, particularmente, eu gostaria de agradecer a presença de dois amigos meus, que foram meus convidados, que é o senhor Joanildo Malta e a senhora Wallace Rocha, que são meus amigos, que eu convidei e estão aqui participando aqui da nossa live. Sejam bem-vindos e voltem sempre, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos. Parabéns, viu? Parabéns, doutor Guilherme, doutora Samanta, doutora Nohana, e a participação dos demais colegas também. Muito obrigado, Fernando. Eu também gostaria muito de agradecer o convite da nossa presidente, Alessandra Ávila. Muito obrigado por dividir esse espaço com gente tão qualificada, né, como a Nohana, como a Samanta, como o Fernando. Muito obrigado pela oportunidade e espero que seja a primeira de muitas em diversas plataformas e também presencialmente. Vai falar, no... Não, eu também quero agradecer o espaço, a oportunidade. Fiquei muito feliz com essa nossa primeira experiência, minha, da Samanta, e ansiosa agora pela próxima. Eu quero agradecer também, estou muito feliz, né? Eu falei para a doutora Alessandra, desde o ano passado, eu sigo emocionada com ela, com as oportunidades, né? Nossa, assim, não tenho palavras para agradecer mesmo, porque as palavras seriam sempre poucas, pela confiança, por tudo, né, que eu já venho conhecendo da associação desde o ano passado. Na verdade, né, eu conhecia a associação de longas datas e sempre pensava assim, ai, poxa, um dia eu quero chegar lá, né? Um dia eu quero também fazer parte. E eu fico muito feliz por poder estar fazendo parte, pela confiança, né, que nos foi compartilhada. Então, assim, agradecer mesmo, doutora Alessandra, pela sua garra, né, pela sua confiança, por estar sempre trazendo novas ideias e sempre estar agregando para todos nós. Quero agradecer, né, a doutora Nohana é uma querida parceira, amiga, que a gente entrou junto nessa, a gente está de mão dada e a gente vai uma ajudando a outra, né? E doutor Fernando, um querido, um prazer lhe conhecer, grandíssimo, é uma honra estar ao seu lado, né? Doutor Guilherme, assim, também não tenho palavras, uma aula, né? Muito obrigada por ter compartilhado tanto, já aguardamos com grande expectativa esse material, né? Então, muito obrigada por ter feito parte. Quero agradecer aqui a presença, né? Agradecer aqui também a cada um de vocês, né? A doutora Daniela Capanema, que tem sido uma querida amiga também, e agradecer a doutora Natália Rosa. Doutora Alessandra, a doutora Natália Rosa vem para somar aí, para a gente fazer um lindo trabalho na Comissão de Registros Públicos, né? Então, ela tem uma pegada que não é do mercado imobiliário, tá? É de registro civil. Então, ela vem para somar, para unir forças com a gente aqui, para trazer essa inovação dentro de registros públicos, né, para a nossa querida ABAME. E esperamos sempre servir a todos vocês e aprender, né? Porque eu estou muito honrada aqui com cada um e poder ter essa... Eu nem digo, gente, eu nem ouso dizer troca de experiências, porque quem sou eu, né, para dizer troca de experiências com pessoas tão grandiosas aqui? Então, eu vou seguir ouvindo e compartilhando no que eu puder, tá? Mas muito obrigada. Olha, pessoal, aqui na ABAME, o que manda é a meritocracia. Ninguém fica aqui e faz parte de uma mesa dessa se não tiver mérito. Então, todos vocês quatro foram muito bem escolhidos pela doutora Fátima Santoro, que é a nossa diretora jurídica, porque formaram um timão e formaram porque vocês são bons e provaram que são bons para quem não conhecia, porque nós já conhecíamos vocês e sabíamos que vocês iam fazer o sucesso que estão fazendo. A casa cheia, geralmente a live a gente dura até 1 hora, 1 hora e meia, porque no presencial até rende mais, mas no online às vezes fica cansativo e está todo mundo aí nem querendo ir embora, né? Agora, gerir a ABAME, ser gestora da ABAME, tendo um vice-presidente como eu tenho,
um tesoureiro que eu tenho, um conselho deliberativo que eu tenho, fiscal e uma diretora jurídica, e fora os meus funcionários aqui maravilhosos que estão aqui comigo até agora na BAME, a gente assinando papel, tá tudo maravilhoso, gente. Aí fica fácil, Ainda mais com esse time agora que a gente está montando de comissões, vocês vão arrasar. E eu fico muito feliz. Doutor Francisco, estou sentindo falta da sua fala, doutor Francisco. Doutor Francisco é o nosso ilustríssimo membro do Ministério Público, nosso associado, que sempre nos enriquece com a sua fala nos nossos debates. O senhor está muito quietinho, doutor Francisco. Então, gente, o áudio, doutor Francisco. O áudio não saiu. O áudio está desligado. Aqui? Agora fala. Ah, sim, muito bem. Olha, é uma oportunidade de aprendizagem e eu tenho a humildade de aurir com muita felicidade toda essa gama de informações interessantíssimas e que não só valorizam os integrantes que participaram desse debate, como também, particularmente, a mim, constitui uma aprendizagem. Humildemente, eu registro isso. Prazer. Então, mais alguém quer falar, Daniel? Doutora Ana. Para mim foi muito boa essa palestra, porque essa medida provisória saiu no final do ano, né? E a maioria de nós já estava de férias. Então, tem outros provimentos, outros assuntos que a gente vai precisar discutir no futuro. Foi muito bom porque esclareceu, acrescentou, nós discutimos, entendeu? E realmente começamos o ano com o pé direito. O tema foi muito bem escolhido, né? E, para terminar, o assunto de condomínio, que a gente adora, né? Então, parabéns a todos os palestrantes, entendeu? Aprendi bastante e espero estar com vocês o ano todo aí, acrescentando, estudando, né? E aperfeiçoando. Boa noite a todos. Doutora Natália Rosa, é um prazer, uma honra muito grande tê-la aqui como nossa associada, compondo a nossa comissão. É uma honra muito grande. Seja bem-vinda à ABAME. Aqui na ABAME, a gente costuma dizer que você pode vir de coração aberto, que vai ser sempre muito bem acolhida. Tá bom? Seja muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra. Queria também agradecer, além desse debate riquíssimo que vocês trouxeram aqui para a gente hoje, para mim que não tenho tanto contato assim com a parte de registros públicos na parte imobiliária, né? Então, é sempre bom estar aprendendo com quem entende do assunto, até porque eu trabalho mais com registro civil e acaba indo para direito de família, mas sempre se desdobra em problemas imobiliários também. As nossas matérias são muito conectadas, então eu pego, às vezes, um inventário que, quando eu vou ter que fazer a regularização imobiliária, né, para poder resolver tudo antes de deixar os imóveis todos direitinho, então acaba que a gente sempre está conectado. E eu estou muito feliz, agradecer muito a doutora Samanta pelo convite, né, para integrar agora a Comissão de Registros Públicos, para trazer esse lado mesmo do registro civil, que é tão pouco conhecido ainda da grande maioria das pessoas. É um tema que começou a entrar um pouquinho mais, né, em voga, porque caiu agora no Enem, né, no final do ano passado, e aí eu tive a oportunidade já de falar um pouquinho mais desse, que é meu queridinho. E acho que vocês vão gostar muito, porque eu tenho uma experiência prática muito grande. Trabalhei no Ministério Público por 7 anos, nas promotorias de justiça de registro civil aqui da capital do Rio de Janeiro. Então, com certeza, vou trazer para vocês coisas que vocês nem imaginam sobre registro civil, né? As pessoas desconhecem o tipo de atuação que o advogado pode ter no registro civil. E eu estou muito animada em poder compartilhar isso com vocês. Que bom, que bom. Dani? Desistiu, Dani, de falar?
Não estou ouvindo. Está sem áudio. O doutor Francisco tinha aberto o áudio dele, eu achei que ele fosse falar agora. Meninas, vocês deram um show, o Guilherme deu show, doutor Fernando, foi ótimo, porque é um tema super novo e aí prendeu aqui a gente mesmo, né, a nossa atenção, fiz várias anotações aqui, foi uma aula, né? Foi um pinga-fogo só não, foi uma aula. Um prazer aí estar com vocês, feliz ano novo para todo mundo, que a gente tenha um ano aí muito produtivo, né, com bastante lives assim para agregar aqui na nossa BAME, se Deus quiser bem rápido a gente está junto lá pessoalmente, né? Um beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo para todos, gente. Beijo. Parabéns a todos. Beijo. Tchau.